Bem-vindos à revista ACP. A indústria automóvel está em crise devido à guerra comercial no triângulo União Europeia, China e Estados Unidos. Que impacto vai ter na economia mundial? Na rúbrica Ao Volante conhecemos o Renault 5 E-Tech, um modelo elétrico de 150 cavalos que foi eleito o melhor citadino do concurso ACP Elétrico do ano. O ACP e a Polícia Municipal de Lisboa promoveram uma ação de formação para os guardas florestais que vamos ver nesta revista. O circuito de semana ACP Golf BPI jogou-se na Quinta do Peru e fechou com taco de ouro. São estes os destaques desta semana. ACP Revista, com Ana Filipa Nunes. Com as tarifas aduaneiras impostas pela União Europeia aos elétricos fabricados na China, a crise do setor automóvel agudiza-se, em especial na Europa. Vamos tentar perceber as consequências para a economia que uma guerra comercial entre a União Europeia, a China e os Estados Unidos pode implicar. São dias inquietos na indústria automóvel refletidos na carteira do consumidor. A União Europeia está desde 30 de outubro a castigar os veículos elétricos chineses com novas taxas aduaneiras. Aos até aqui 10% que já existiam, foram adicionadas percentagens consoante os fabricantes, que podem, em alguns casos, elevar o imposto total para os 45%. Estas tarifas na Europa têm que, de facto, ver com alguma apreensão que se gerou com as subidas muito súbitas e o inundar, digamos assim, quase que do mercado europeu por parte dos carros elétricos chineses e que rapidamente subiram. Neste momento, as cotas daquilo que são os carros elétricos das várias marcas, dos vários fabricantes chineses, já rondam a nível mundial perto dos 50% e subiram, de um modo geral, creio que na Europa, por volta entre 2020 e 2023, de 4% para 25%. Estas novas tarifas vão aplicar-se durante 5 anos se não houver mais desenvolvimentos no tema. A resposta da China não tardou. Designadamente uma queixa na OMC, na Organização Mundial do Comércio, por entender que esta situação é ilegal à luz daquilo que são as regras da organização. Por outro lado, também impugnando mesmo e diretamente a decisão da Comissão Europeia junto dos tribunais da União Europeia e ainda outros tipos de situações, desde logo ameaças e algumas já concretizadas, mas de subida de tarifas aduaneiras, quer relativamente à própria indústria automóvel, mas por outro lado também noutras indústrias um pouco enfim, ao lado, em produtos tão distintos como produtos laticínios, carne de porco, etc. De facto já foi anunciando a possibilidade de fazer retaliações desse género. Além disso, chamou também os próprios produtores e os próprios fabricantes chineses de veículos elétricos, no sentido de lhes sugerir que efetivamente ponham em suspenso aquilo que eram os investimentos respectivos no espaço europeu, designadamente aqueles que venham a ter lugar nos países que votaram favoravelmente a estas tarifas e que, em particular, uma França, uma Itália. Os efeitos desta tensão comercial, percebe-se facilmente, vão recair nos consumidores. O advogado Luís Romão explica que a abordagem europeia tem isso em conta, ainda que não pareça numa análise mais imediata. Num primeiro momento podemos ter os consumidores a eventualmente ter carros mais caros da parte da indústria chinesa e das marcas chinesas. A verdade é que mais cedo ou mais tarde o reflexo, que se não nada fosse feito da parte da Europa, o reflexo que iria ter a médio e longo prazo na indústria automóvel europeia era muito grande, quer fosse por força daquilo que é toda a indústria europeia e todo o emprego que gera e toda a riqueza que isso gera para a Europa, por um lado, quer pelo facto de, uma vez ficando monopolista, entre aspas, a indústria e os fabricantes chineses poderem depois livremente e sem concorrência subirem os preços dos seus automóveis e, portanto, no fundo, deixar os consumidores numa situação pior do que estavam anteriormente e, portanto, creio que foram estes provavelmente as duas principais razões que levaram a Comissão a tomar este tipo de medidas. Apesar dos sinais não serem os melhores, Luís Romão acredita que esta crise vai ser ultrapassada, até pelo histórico de cenários idênticos no passado.
podemos ter aqui um princípio enfim, de alguma guerra comercial, de uma guerra de tarifas que não é desejável para ninguém, mas que eu creio que, apesar de tudo, com alguma razoabilidade e entendimento, vai ser ultrapassado. Não é fácil ser consumidor neste tempo de agitação na indústria automóvel, seja pelas novas taxas aduaneiras para os elétricos chineses, pela consequente retaliação da China ou pela notória indefinição sobre o rumo do setor perante o desafio da descarbonização, seja aqui na Europa ou nos Estados Unidos. Aliás, a recente vitória de Donald Trump nas presidenciais é motivo até para mais uma preocupação. Uma das promessas de campanha foi de aplicar taxas entre 10% e 20% a todos os produtos importados e 60% para os provenientes da China. Mais à frente, acompanhamos a formação de condução defensiva do ACP aos guardas florestais de Lisboa. Esta semana conhecemos o Renault 5 E-Tech, um elétrico inspirado no modelo original dos anos 70 e que venceu a categoria dos citadinos no concurso ACP Elétrico do ano. Esta semana viemos conhecer o novo Renault 5 100% elétrico. É verdade, a Renault apostou todas as cartas neste ícone que está preparado para conquistar o mercado. Vamos conhecer o modelo. Mas para entender este ícone temos de recuar no tempo, mais concretamente até 1972, quando o Renault 5 foi revelado ao mundo pela primeira vez. Na altura, os motores na moda eram os motores a combustão, pequenos por causa das crises petrolíferas que o mundo enfrentava, mas ainda assim o Renault 5, apesar das suas dimensões reduzidas, não escondia o seu lado prático. Como por exemplo a bagageira, que nos anos 70 tinha de ser suficientemente grande para conseguirmos colocar todas as compras de um carrinho de compras. E ela cumpria. Agora, em 2024, mais moderna, apresenta 326 litros, que é um número bastante positivo e cumpre essa missão sem qualquer problema. Mas ele continua a servir esse propósito e as suas dimensões são compactas. Tem menos de 4 metros de comprimento e 1,50 m de altura. Quanto ao design, nós achamos que ele é verdadeiramente encantador. Este carro tem um misto de moderno e clássico ao mesmo tempo. Tem aqui vários pontos que nós conseguimos identificar de gerações anteriores que lhe dão muita personalidade, um elemento fundamental para um carro elétrico. Quando entramos dentro do novo Renault 5, sentimos aqui uma sensação muito estranha, porque parece que estamos dentro de um carro dos anos 70, só que está recheado de nova tecnologia. A Renault fez aqui um grande trabalho e tentou misturar o passado com o futuro. Até os próprios materiais parecem ter sido tirados desses carros mais antigos. Estes bancos são quase uma réplica dos bancos do Turbo, uma versão muito conhecida dos anos 80. No entanto, apesar do tecido parecer ser o mesmo, aqui é completamente reciclado. Existem outros elementos que identificam o novo Renault 5 elétrico com as gerações passadas, como por exemplo, para além dos bancos, temos o tablier à frente do lugar do pendura, com este relevo muito característico do Renault 5 dos anos 70, onde quem já viu ou andou num carro desses o identifica sem qualquer hesitação. Quanto aos lugares traseiros, o Renault 5 oferece aqui um espaço convincente, não é um espaço muito abundante, ainda assim conseguimos fazer viagens longas sem grandes preocupações. O espaço para a cabeça não é problema, mas os joelhos vão demasiado altos. Uma coisa que tem que ver com a construção deste carro, porque ele utiliza uma plataforma partilhada com motores a combustão. Para além do design apelativo, o motor elétrico de 150 cavalos entrega a potência necessária. A autonomia é outra das suas vantagens, já que a marca francesa promete cerca de 400 km. De momento em Portugal, os preços começam nos 33 mil euros, mas tudo indica que este valor deve baixar com as novas versões que vão trazer menos autonomia. Os guardas florestais de Lisboa receberam uma formação ACP em condução defensiva. A revista ACP acompanhou parte da ação, promovida em conjunto com a Polícia Municipal.
como manobrar veículos de todo o terreno em estrada e fora de estrada. Foi este o propósito que levou 14 estagiários da carreira de guarda florestal da Câmara Municipal de Lisboa ao curso de condução defensiva avançada do Automóvel Clube de Portugal. Foi no Cartódromo Internacional de Palmela e em Coina que os formandos passaram 21 horas ao longo de 3 dias e que foram divididas em matéria teórica e prática para que estes futuros guardas florestais ganhassem competências de condução que os ajudem no exercício das futuras funções e não só. Sendo que o objetivo é ajudá-los a contactarem com esta realidade do que é conduzir veículos em ambientes que são não só urbanos, não só de estrada, mas também em ambientes mais agrestes, como o campo, como os ambientes mais isolados, que eles próprios, dentro daquilo que vai ser o quadro de trabalho deles, vão encontrar. Esclarecido o objetivo, vamos perceber melhor estes conceitos de condução defensiva e condução ecoeficiente. Na verdade, as duas questões estão relacionadas. A condução defensiva essencialmente tem a ver com a atitude com que nós devemos conduzir, no sentido de evitar acidentes, portanto, de tornar a condução mais segura. A condução eficiente prende-se com o objetivo de, continuando a desempenhar a nossa atividade e também continuando a desempenhar a condução livremente, de acordo com o que nós necessitamos, verificar se é possível fazê-lo com um menor impacto ambiental e também energético. As duas coisas complementam-se porque há determinadas dinâmicas que na condução defensiva nós recomendamos, como moderação da velocidade, o controle das distâncias de segurança, que são também válidas para nós podermos conduzir de forma mais eficiente. Foram estas e outras dicas que estes 14 futuros guardas florestais levaram para casa numa ação que contou com 8 formadores, portadores de certificado de competências profissionais. Não vamos terminar sem conhecer os vencedores do circuito de semana ACP Golf BPI. A última prova deste circuito permitiu aos jogadores acabar a época em beleza na Quinta do Peru. A última etapa desta 16ª temporada do circuito semana ACP Golf BPI decorreu num campo com o qual os jogadores já se têm familiarizado e com um clima mais do que propício para a prática deste desporto. Foi com um brilhante sol de outubro que a Quinta do Peru recebeu os 90 finalistas do circuito semana ACP Golf BPI. Ao todo foram 834 participações repartidas por 9 provas, incluindo esta final. Um dos destaques nesta final foi Albino Timóteo, que se sagrou vencedor do dia na categoria Séniores Gross. Vamos saber mais sobre este antigo futebolista e espreitar as tabelas das classificações referentes ao dia da final. Comecei muito tarde, comecei com 48 anos e tive de algum modo alguma aptidão para o golfe e a partir daí foi desfrutar do golfe e é aquilo que eu gosto, é desfrutar do golfe. Joguei futebol a nível de alta competição, mais tarde, portanto, deixei de jogar e fui arrastado por amigos para vir jogar golfe e, portanto, gostei do golfe e a partir daí foi o bichinho que entrou e é isso que me dá prazer, é fazer bons resultados. Passados em revista os vencedores e as vencedoras e com a época no fim, é hora de olhar para o futuro, mas não sem antes falar sobre o que foi feito este ano. Foi a época mais participativa de sempre em todos os circuitos e este circuito de semana ACP BPI não foi exceção. Temos uma média de 92 jogadores por prova, o que é uma loucura, portanto tudo cheio, com um ritmo de jogo fantástico, como foi hoje o exemplo aqui na Quinta do Peru. E, portanto, é um culminar de uma época com muita sorte em termos de tempo. Hoje estamos em outubro e de facto, fomos brindados por um dia extraordinário. Foi um circuito extremamente trabalhoso, mas satisfatório porque a resposta dos sócios foi extraordinária, dos sócios e dos patrocinadores que nos acompanharam desde o dia 1 até agora. E, portanto, estamos muito motivados para começar a 17ª época já em janeiro do próximo ano. Antes do início da próxima época, há que coroar os vencedores desta.
Será a 23 de novembro, na sede do ACP, a partir das 18h30. Os membros do ACP Golf estão convidados para a festa. Vão ser entregues os prémios relativos à Taça Fundação ACP Golf, à Ordem de Mérito Semana ACP BPI, ao ranking ACP NBG, ao ranking 100% ACP, à modalidade Match Play, à ACP Golf Corporate Cup with Avans e ao Grande Prémio ACP Golf. E agora a agenda com 3 sugestões de eventos que não pode perder nas próximas semanas. O Rally Dom Carlos I fecha a temporada da ACP Classics Cup. O Rally de regularidade histórica tem partida na Lausanne e final em Erganil, onde vão ser entregues os prémios de 2024. As inscrições ainda estão abertas. É a segunda edição em Portugal da Taça do Mundo de Corridas em Areia, promovida pela Câmara Municipal de Vila Real de Santo António e que conta com a organização desportiva do ACP. Terminamos com as 24 horas TT, a grande festa do todo-terreno organizada pelo Automóvel Clube de Portugal, encerra a época do automobilismo nacional. É com estas sugestões que fechamos esta revista ACP. Já sabe, conto consigo para a próxima semana. Até lá!